A gente trabalha com uma hipótese de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais? É muito dinheiro. 20 milhões de reais. Reais. Convertido. Mas houve o uso de dólar. Sim, dólar, e o peso pesos colombianos e tal. Um abraço pro Gustavo Petro. E, de repente, a nossa equipe de monitoramento, a gente fazendo as reuniões semanais, falou, olha, a gente tem percebido situações um pouco estranhas. Por quê? Porque páginas muito pequenas, recém-criadas, com pouquíssimo conteúdo publicado, então páginas com 3 posts, 4 posts, então páginas, digamos assim, irrelevantes nesse ecossistema digital, estavam fazendo contratações de valor muito incompatível com o tamanho que elas tinham. Então, contratações de 100 mil, 200 mil. E aqui, Cláudia, a gente precisa dizer que a internet ela tem essa qualidade de verdadeiramente democratizar as coisas. Uhum. Então, 200 mil em impulsionamento é muita coisa. Isso alcança muita gente. E não era só uma. Eram várias. E com um padrão muito próximo. Primeiro, nós paramos numa empresa do Paraná. Depois a gente detectou que muitos celulares, porque para abrir contas e fazer impulsionamentos a gente precisa de celulares. Muitos celulares com DDD 041. Contas irrelevantes na perspectiva do ecossistema digital, muitas. Então, a nossa estimativa é que a gente esteja falando de 20 mil perfis. Isso é um negócio imenso, que geram 2, 3 conteúdos, perfis criados em identidades camufladas, identidades falsas, CPFs frios, e essas contas vão até a biblioteca de anúncio do Meta, contratam um impulsionamento de 100, 200 mil, então um impulsionamento relevante, pagam. E aí vem, Cláudio, como é que essas pessoas estão pagando? Porque são perfis sem rosto. São CPFs falsos. A gente já chegou à informação de que há venezuelanos envolvidos, beneficiários do Bolsa Família, possivelmente são CPFs falsos, o uso de CPF de terceiros, possivelmente a revelia dessas pessoas, ou não, isso a investigação vai nos revelar. E depois da contratação desse impulsionamento, esse impulsionamento ele fica ativo na página de anúncios do Meta, a conta some. E aí você não consegue mais entrar na conta, inclusive para puxar quem eram as pessoas por trás daquela conta. E aí logo em seguida, criam-se novas contas em novos CPFs, com novas formas de pagamento, e impulsiona-se conteúdos novamente e apagam-se essas contas num ciclo. E essas contas são criadas em períodos muito próximos, então em 2, 3 dias, um volume imenso de contas. A contratação num período muito próximo, em 1 dia, 2 dias, aquele volume de impulsionamento, e depois o desaparecimento. Então a gente percebe que é uma operação complexa, sim, na perspectiva da logística. Porque eu preciso pagar o Meta. Então eu preciso criar contas bancárias ou cartões de crédito. Digitais, internacionais. Eu preciso criar meios de pagamento oficiais para remunerar a plataforma em nome de perfis fantasmas criados no contexto de CPFs roubados ou fraudulentos. A gente está falando de vários crimes. A grande diferença, me parece, em relação ao velho gabinete do ódio, né, ou dos MAVs, né, aqueles militantes virtuais que a gente teve, que foi a primeira onda da internet, que agora a gente está falando de... A gente não está falando de robô, a gente não está falando de impulsionamento artificial, a gente está falando de impulsionamento real, a gente está falando de CPFs reais que são roubados, são usados, CPF de terceiros. Você citou aqui venezuelanos, beneficiários do Bolsa Família, que naturalmente são pessoas que não têm conhecimento do que está acontecendo e nem imaginam, né, que o seu CPF... Não tem nenhuma capacidade econômica para fazer um impulsionamento de 200 mil reais. Mas quem está fazendo está tendo acesso a esses CPFs, está tendo acesso ao cadastro dessas pessoas, está tendo condição de criar contas bancárias. A gente está falando de quantos crimes aqui? A gente está falando de lavagem de dinheiro, a gente está falando de falsidade ideológica. De quantos crimes a gente está falando? A gente está falando aqui de crimes que não são propriamente crimes eleitorais, são antecedentes. Eles transcendem a natureza. Por isso que a gente, a expressão que cunhamos lá no núcleo da campanha que está enfrentando isso é de uma organização criminosa digital. É algo verdadeiramente grave, com o uso de moeda estrangeira. Então a gente tem estelionato, tem organização criminosa, falsidade ideológica, falsidade documental, evasão de divisas, é preciso apurar isso. Pesos colombianos, por que pesos colombianos, Cláudio? Por que Colômbia? Será que tem alguma interferência de alguma organização criminosa da Colômbia? O que está acontecendo? Então é verdadeiramente uma coisa imensa. O que nós conseguimos já apurar, e aqui foi um trabalho manual mesmo, e por isso que chegou um momento que é preciso pedir o apoio do Poder Judiciário. Sim. E é preciso confessar a você que o jornal O Globo, ele deu há uns 10, 15 dias atrás uma pontinha desse ilícito. Eles pegaram isso também, pegaram algo por volta de 800 mil reais, e aí a gente teve que precipitar o ajuizamento da nossa ação, porque senão o pouco de elementos que a gente poderia conseguir rastrear iria sumir.